Em um mundo pós-apocalíptico causado por ajuda humana, ou melhor, causado pela humanidade, vemos o ponto de vista de Aki, entre parênteses 4 anos, que tem curiosidade do porquê os humanos saíram da Terra. Até que é separado de sua mãe e envolvido direto no novo planeta e no motivo. Eu acredito que esse no motivo que ele fala no final, porque é no motivo ponto, seja o motivo do porquê os humanos saíram da Terra. Eu tenho um pequeno problema com essa sinopse aqui logo de cara, que é a idade do protagonista. Eu já comentei aqui sobre como tudo que a gente vai definir numa história, ela tem que ter alguma razão na história que vai ser contada. E quando a gente fala da idade do protagonista, isso é de uma importância ainda maior, porque isso define muito as liberdades e restrições que aquele protagonista vai ter. Então eu falo, por exemplo, você quer fazer um protagonista que tem 13 anos, e aí ele vai partir numa jornada e tal, para outro lugar. Você tem que pensar que uma criança de 13 anos não tem a autonomia que um adulto tem. Então ele vai ter uma preocupação dos pais, vai ter que talvez pedir uma permissão, vai ter certas coisas que ele não vai poder fazer e vai ter certas visões de mundo que ele ainda não vai ter. Ele vai ter uma certa imaturidade ali em relação a várias coisas. Quando você faz um protagonista mais velho, você perde um pouco disso, né? Então, toda a escolha que você faz na sua história, ela apresenta ali vantagens e desvantagens para a história que você quer contar. E a ideia é você realmente abraçar essas vantagens e desvantagens como elementos da história. Quando você fala, meu protagonista ele vai ter 4 anos, você está colocando diversas limitações nele. Não estou dizendo que é errado fazer uma história com o protagonista de 4 anos. Estou dizendo que você tem que ter noção das limitações que esse personagem vai ter e vai ter que contornar essas limitações na história. Você não pode simplesmente fingir que elas não existem, a não ser que você dê um contexto ali fictício da própria história que justifique certas coisas. Vamos lá. Por exemplo, aqui fala que ele foi separado da mãe. Uma criança de 4 anos, ela tem muito pouca autonomia para viver no mundo. Ainda que ela seja separada da mãe e tal, então não tenha mais essa figura ali materna de proteção, etc. É muito difícil uma criança de 4 anos viver mesmo sozinha por conta própria num mundo hostil ou algo do tipo. Ela ainda é muito inocente, ela não tem uma visão complexa sobre as coisas, né? Ela não tem um pensamento muito complexo. Às vezes a própria linguagem dela não é 100% desenvolvida. Então tem certas coisas que uma criança de 4 anos sequer pensaria, tem certas coisas que uma criança de 4 anos sequer diria. Então, quando a gente cria esse personagem, é preciso entender muito bem. Talvez, beleza, se o autor tiver um irmão de 4 anos, uma irmãzinha de 4 anos, um priminho, alguma coisa assim, para ele poder se inspirar, para ele poder ver, ou procurar vídeos de canais do YouTube de famílias, etc., que tem crianças de 4 anos para poder ver como que uma criança de 4 anos se comporta, qual que é a mentalidade dela, etc., para poder fazer isso ser o mais casado possível. Eu digo isso porque é um problema comum em várias histórias, às vezes dá superpoderes quase para crianças. E quando eu falo superpoderes, não estou falando de realmente superpoderes no sentido X-Men da coisa. Estou falando superpoderes no sentido de que a criança ser um mini adulto. Tem várias histórias que cometem esse erro de fazer crianças serem mini adultos. Passarem por problemas de crianças, mas com mentalidades de adulto. Stephen King é o meu autor favorito de longe. Eu já li uma tonelada de livros do Stephen King. Amo It. Só que vários dos livros dele têm exatamente esse problema de a criança de ser uma criança infantil, mas ter alguns pensamentos extremamente complexos que só adultos, ou pelo menos crianças um tanto mais velhas, iriam ter. Então certos pensamentos lógicos, etc., certas conclusões que uma criança com certeza não tomaria naquela situação. Adoro os livros do Stephen King, acho que super funciona, principalmente os livros que tem essa relação aí de contos a partir do ponto de vista de criança, eu gosto demais, porém existe esse problema, e é um problema comum, não é só do Stephen King. Várias histórias passam por esse problema de você levar as crianças na história como se fossem mini adultos. Claro, considerando que a gente está num mundo pós-apocalíptico, pode-se dizer que existem mutações, etc., ou coisa do tipo, dá para se dizer que existe uma tecnologia que as crianças que nascem nesse mundo aí, elas já são mais avançadas. Então ele tem 4 anos, mas ele tem a mentalidade de uma criança de 8, por exemplo, de uma criança de 10, por exemplo. Ele só é um baixinho, cabeçudinho, como uma criança de 4 anos seria. Mas daí é aquele negócio que eu pergunto, se a gente precisaria apresentar, por exemplo, uma premissa da história, do contexto da história, para que a criança de 4 anos tenha uma mentalidade um pouco mais avançada, para que a gente como autor possa ter mais liberdade para trabalhar com esse personagem, por que não fazer ele já ter 10 anos logo? E aí a gente mata essa suspensão de descrença por parte do leitor, de que uma criança de 4 anos poderia chegar a X conclusão, poderia tomar X atitude.
poderia, enfim, desenvolver um plano ou algo do tipo, né? É bem complicado. Claro que dá pra você fazer, ela é um pouco mais inteligente que a média, ela é um mini gênio e tal. Dá pra fazer isso, mas aí você teria que colocar ela em contraste com outras crianças de 4 anos que se comportariam, aí sim, como crianças de 4 anos, para que você pudesse entender. Não, esse protagonista que é diferente não é um erro da história, é uma escolha. Porque, enfim, existe, inclusive isso é um ponto interessante pra gente falar aqui, existe uma coisa muito comum no meio de criação de histórias ou algo assim, que é tipo o famoso, isso aqui foi intencional. E isso é muito perigoso, porque sim, várias vezes são intencionais, mas várias vezes parecem ser usados como muletas para corrigir erros. Então, a pessoa cria que o protagonista de 4 anos, não estou falando que esse aqui é o caso, é só um exemplo, cria o protagonista de 4 anos, ele se comporta como se fosse uma criança de 15, como se fosse um adolescente, né? Então, em questão de maturidade, de ideias, de planos, de conclusões, enfim, de todas as coisas ali que o personagem faz, até de autonomia, né, em relação a poder viver, né, no mundo, enfim. Se comporta mais velho, e aí o autor fala. E aí, quando confrontado com esse negócio de tipo, mas seu personagem não parece ter 4 anos, uma criança de 4 anos não se comporta assim. Ele fala, não, mas foi intencional para mostrar que ele é avançado, porque ele perdeu o contato com a mãe, então ele foi criado ali meio que nas ruas e acabou aprendendo várias coisas, e ele é mesmo inteligente. Se isso não fica claro na história, então, independente de ser intencional, você errou como autor, sabe? Então, eu estou usando esse exemplo aqui da história porque a gente está falando de uma história onde o protagonista tem 4 anos. Mas isso serve de várias formas na história. Então, quero mostrar que esse personagem ele é um gênio, quero demonstrar que esse personagem ele é muito forte, ou algo do tipo. É interessante que você coloque na própria história um contraste que mostre que aquilo é intencional, para que o seu leitor não considere isso como um erro e você precise dizer, não, mas foi intencional fazer isso. Se na história não está claro que aquilo foi intencional e que aquilo era daquele jeito mesmo, você errou como autor. E ainda que talvez esteja claro, mas aquilo fique discrepante e tire o leitor da história, você também errou como autor, no sentido de que você tirou o seu leitor da história. Você fez, em algum momento, o seu leitor se questionar sobre algo que talvez ele não devesse ali, que ele devesse comprar, que ele devesse acreditar e continuar seguindo a história, tipo, normalmente, como se aquilo realmente não fosse um problema, porque a ideia, né, original de qualquer autor, é que aquilo não seja um problema. Se você toma uma decisão intencional na história que é discrepante em relação à realidade, você precisa, de algum jeito, dentro da história, demonstrar que aquilo é discrepante em relação à nossa realidade, mas que cabe naquela realidade ali. É aquele negócio que a gente fala sobre suspensão de descrença em alguns filmes e muita gente, às vezes por ignorância no sentido de má fé, acaba levando, tipo assim, você não acredita, por exemplo, que um personagem humano ali morreu numa queda de moto. Você fala assim, caramba, essa queda de moto era pra ele ter morrido e ele não morreu. E aí, na história fala, mas você tá analisando isso aí, é um filme do Super-Homem. O Super-Homem voa e atira laser dos olhos. E uma coisa não tem absolutamente nenhuma relação com a outra. A suspensão de descrença funciona de maneira completamente diferente nesse caso. Na história apresenta a premissa de que o Super-Homem, por exemplo, é um alienígena que solta laser pelos olhos e que ele voa. Mas nessa história tem humanos normais. E a gente sabe que humanos normais, se caem de um prédio, eles morrem, né, senhor John Wick? Enfim, então isso daí é um lance de suspensão de descrença. Novamente, no John Wick é apresentado um terno que você pode tomar uma bala queima-roupa e ele não vai sofrer nenhum dano ali, no máximo talvez um roxo, alguma parada assim, mas não vai ser um tiro que vai perfurar ele. A história apresenta um contexto onde isso é real, onde você fala, beleza, isso eu consigo acreditar porque a história está me apresentando esse contexto que isso é real. Mas quando ele cai da droga de um prédio, não é de um sobrado, não é de 3 andares, ele cai de cima de um prédio, se arrebenta todo e tá vivo no final. Aí você fala, caraca, ninguém sobreviveria a essa queda. E aí o pessoal pode falar, não, foi intencional. Foi intencional, mas você não consegue acreditar, você não consegue comprar essa ideia. Aí precisaria ser adicionado no contexto da história, de alguma forma, algo que justificasse por que ele sobreviveu a essa queda. Cai na água, né? Vários filmes têm isso, o personagem cai de um lugar alto, mas daí ele cai na água. Você fala, beleza, consigo acreditar que ele caiu na água, vai ali se arrebentar porque ele bateu em várias coisas enquanto ele estava caindo, mas no final das contas ele caiu na água, afundou ali e não teve esse problema. Então, quando a gente está fazendo uma história, é um exercício muito grande de você conseguir colocar as coisas que você quer colocar na sua história, mas de um jeito que não tire o leitor daquela história
para que eles realmente acreditem em tudo que você está contando. E quando algo parece absurdo, é importante que seja adicionado na história de alguma forma algo que justifique aquele absurdo estar acontecendo, para que o seu leitor não fale, nossa, isso é um absurdo. Ele só continue lendo normal, como se nada tivesse acontecido.